Fala pessoal, sou o Fernando Pavani, venho aqui gravando mais um episódio das Pavanadas, ainda no meu cenário improvisado, com esse diplomata de fundo. E hoje a discussão que eu trago aqui são sobre os comentaristas da internet. Os comentaristas da internet, é claro que esse termo é muito amplo, mas eu falo sempre, aqui no canal eu busco trazer sempre um escopo automotivo, então nós não vamos falar sobre outros assuntos. Só que nesse meio automotivo, especialmente para quem trabalha com venda, para quem trabalha com anúncios, a gente vê o quanto a ignorância é ilimitada e ela é travestida de um conhecimento, né? O pessoal sempre se coloca numa posição de superioridade ao tecer certos comentários, como se aquilo que eles falassem tivesse alguma lógica e tivesse algum sentido, né? Sempre numa posição de um conhecimento muito superficial e que acabam bostejando pelos dedos ao tecer algumas palavras, tá? Então eu proponho que faça o exercício em qualquer rede social. Já vamos começar pesado, né? Qualquer rede social, se alguém buscar o anúncio de um Gol Last Edition, por exemplo, o Gol Last Edition foi uma série de 1000 unidades de encerramento do Gol, lançada no ano passado, venderam a partir de 95.990, ficaram 650 unidades aqui no Brasil, 350 venderam para fora. E, logicamente, foi um carro já criado com o objetivo de ser algo colecionável, tá? Então, como eu já falei no vídeo dos antigos oportunistas, quem compra um carro desses, ele está disposto a pagar o que é pedido pelo carro e vai ter esse carro como um objeto colecionável, não como um mero meio de transporte. Então, dificilmente alguém estava transitando pela rua, ao entrar na concessionária Volkswagen, acabou optando por um Gol Last Edition para ser o seu automóvel de uso. Desconheço algum caso assim, né? E esse carro esgotou muito rapidamente. Então, em uma semana já não tinha mais Gol Last Edition a vender, alguns revendedores conseguiram algumas unidades na mão de colecionadores e o preço rapidamente subiu. Um carro que era vendido próximo dos 100 chegou a ser oferecido a 150, 140, 130 mil reais. Tanto que a FIP desse carro hoje, e depois nós vamos falar sobre a FIP desse carro acho que está em torno de 130 mil reais. Muitos revendedores de carros colecionáveis acabaram revendendo até várias unidades. Hoje em dia, as que restaram, quem não se afobou para comprar, está adquirindo com preço módico, né? Mas existe muito daquilo que não é racional nesse meio dos automóveis antigos. E teve também essa questão da vaidade de ter conseguido um carro antes, enfim. Mas o foco aqui são os comentaristas da internet. Eu não tenho aspiração de falar sobre o Gol Last Edition, nem o que eu acho disso, mas eu quero falar sobre o comentarista. Em qualquer rede social que vocês buscarem o anúncio do Gol Last Edition, vai ter um energúmeno comentando lá: mais de 100 mil reais num Gol 1.0, kkkk, que absurdo, a Volkswagen deveria ter feito, pelo menos lançado esse carro com motor TSI 1.4. A gente respira fundo, né? A internet tem essa vantagem que ela nos mantém numa boa distância física de certos elementos, né? Porque a vontade que tem agarrado o pescoço e dizer: o animal, tu acha mesmo que a Volkswagen ela ia mobilizar toda a engenharia, todo o marketing, ia mobilizar todo o setor de homologação e tal, para lançar 650 Gols, que é uma carroceria que já vai ser tirada de produção, para lançar um número limitado de Gol, produzir, readequar freio, readequar todos os componentes do carro ao motor 1.4 TSI, que é um motor já de uma tiragem um pouco limitada, vende alguma coisa então, na T-Cross, alguma coisa em Virtus GTS, Polo GTS, mas tu acha mesmo que a Volkswagen ia parar isso para oferecer essa série no Gol? Numericamente falando, se todos os carros esgotaram com uma rentabilidade excelente, com um diferencial de peças que estavam na prateleira, uma cor diferente, um emblema ou outro, tu acha realmente que a Volkswagen ela ia se mobilizar para fazer um Gol? Porque tu é um cara que hoje em dia não tem condições de ter um Gol bola como um automóvel colecionável. Com base nessa tua opinião, tu acha que a Volkswagen deveria ter feito um carro diferente daquilo que foi oferecido?
Qual é a lógica disso? E se a Volkswagen tivesse feito, a quanto chegaria esse carro no mercado? Vamos supor que esse carro chegaria a 250 mil reais, o que é talvez o que eu imagino que seja por baixo entre o custo de movimentar a engenharia, movimentar a homologação e tal, para trazer um carro desses. Mas um imbecil que está teclando as suas palavras lá, bostejando isso, ele acha que a Volkswagen tinha que ter feito isso tudo. E se mesmo assim a Volkswagen tivesse feito esse carro e trazido ele ao mercado com custo acessível, quantos vocês acham desses comentaristas? Porque tem mais comentaristas desse do que Gol produzido, do que Gol Last Edition feito. Quantos desses vocês acham que comprariam um Gol desses? Vamos supor que os carros fossem oferecidos a 95.990, né? Há um tempo atrás, eu me recordo que tinha muita discussão em sites entusiastas e tal, que no Brasil não tínhamos carro de verdade, que as melhores versões ficavam restritas aos mercados europeus, americanos, enfim. Agora a gente tem aí o Corolla esportivo, o Type R também, com preços que passam dos 300, 400 mil reais. E aí? Os carros estão aí, né? O custo do Brasil está aí. Ah, mas a margem deles é enorme. Não interessa, gente. Se a gente tirar essa margem de lucro toda da operação, o carro continua sendo proibitivo. E quando lançaram um carro com custo relativamente acessível, que foi o Sandero RS, que a Renault, com a divisão Renault Sport, pegou o Sandero com o que tinha na prateleira e transformou num carro muito interessante, muito legal. Um carro realmente dimensionado tal, para aguentar uma proposta esportiva, diferente do Up TSI, que muita gente trata como esportivo, mas nada mais é do que um carro bem eficiente. Quando lançaram esse Renault RS, os mesmos comentaristas, aqueles energúmenos que hoje falam do preço do Gol, na época eles começavam a botar, claro, o parâmetro de preço do carro era outro, mas começavam a colocar uma BMW 330 com 10 anos de uso, dizendo, por que alguém vai pagar isso num Sandero quando tem esse tipo de carro, né? Então, a gente percebe que a internet deu voz ao idiota e sempre propõe um discurso raso, né? Eu costumo dizer, tem gente que não sabe nem escrever direito, mas tudo bem, direito da pessoa querer ser ignorante, mas é o que eu digo. A pessoa, ela assiste o Discovery Turbo e acha que entende de restauração, ela analisa a tabela FIPE e acha que entende um pouco de mercado de carros, né? E aí ela não sabe escrever um com certeza. E quando tu confronta qualquer ideia, ela diz, porque eu não tive o mesmo estudo que tu. Então a internet, essa pessoa, ela tem a informação ao alcance dela, bem acessível, né? Não precisa fazer esforço algum para ir buscar, porque é aquele mesmo meio de interação, de discussão, de troca, está ao alcance dela também para ter informação, mas a pessoa não faz questão alguma disso. Ela está lá apenas para bostejar com base no seu conhecimento superficial, né? Sobre isso a gente tem também muita gente comentando sobre FIPE, quando a gente vê os anúncios dos carros. Eu que busco sempre trazer carros diferenciados, com alguma qualidade, alguns acima, outros abaixo da FIPE, claro, a maioria acima. Aí tem o sujeito que vê aquele anúncio e vai lá e comenta, mas está muito acima da FIPE. Tal. Primeiro, né, ele é incapaz de interpretar que a FIPE diz que aquilo é um valor médio. Então, usando o exemplo de um Mille 2012, esse mesmo sujeito, quando ele diz, quando ele usa a FIPE como parâmetro, ele está dizendo o quê? Para mim, tanto faz a gente tratar aqui de um Uno duas portas 2012, com pneus carecas, com um estofamento gasto, com 250 mil quilômetros, que foi um carro usado na firma, um carro básico, e usar também um Mille 2012 duas portas, com ar-condicionado, com direção, uma cor bacana, de repente um Cisa Scandium, uma pintura metálica, com 60, 70 mil quilômetros, um carro bem preservado. Por quê? Porque o parâmetro desse cara é só olhar a tabela FIPE. Né? Então ele tem aquela informação e ele toma aquilo como verdade. E toma aquilo como uma verdade absoluta e sai a bostejar isso nos anúncios como se a gente estivesse cometendo crime, como se a gente estivesse sendo acusado de algo. Né? Do outro lado, a gente vê também, hoje,
eu estava vendo um anúncio, uma Mercedes, uma 190i, anunciada a 42 mil, mais ou menos, bem bacana a Mercedes, nada demais assim no quesito de conservação, não é um carro extraordinariamente conservado, embora bem conservado, mas também não era um carro surrado, então estava uma pedida bem justa. Esse carro por 42 mil, e aí teve um idiota que foi lá e comentou, o golpe tá aí, cai quem quer. Só fazendo um adendo nessa questão, um grande amigo meu recebeu uma indenização, porque uma vez ele botou o carro com um preço bem justo, um sujeito foi lá e chamou ele de golpista no anúncio, não sei se eu posso mencionar o nome desse amigo, mas o sujeito chamou ele de golpista no anúncio, ele judicializou a questão e recebeu uma indenização desse rapaz. Mas voltando, aí o cara botou, o golpe tá aí, cai quem quer. O vendedor, não, como assim? Não é golpe, o carro é meu, tenho ele há não sei quanto tempo, tal, tô vendendo e tal. Não, porque isso é impossível. Eu tô fazendo uma outra 190 aí, eu já gastei 40 mil reais entre pintura e estofamento, e tu tá vendendo a tua 42, porque isso é impossível, eu vou vender a minha para comprar a tua. Isso é mais barato, eu vou ganhar mais na minha. Eu realmente acredito que ele tenha gasto os 40 mil reais, porque é fácil gastar 40 mil reais num carro, né? O difícil é conquistar os 40 mil reais para gastar num carro, mas quando se tem um bom parâmetro, Mas imagine a frustração desse cara, que ele até teve experiência de restaurar uma Mercedes-Benz, mas ao descobrir que o valor do carro dele não é muito mais do que aquilo. E entra naquilo que eu falei no antigo Oportunistas. Qualquer carro bem caprichado, vai um custo bacana para deixar o carro nesse patamar, mas a gente tem que saber investir no carro certo. E esse cara claramente não soube, né? E a gente vê muito dos comentaristas na internet, sobretudo nos anúncios de venda, e é algo que me incomoda muito, né? Porque, primeiro, eu acho que a pessoa tem que ter o bom senso e uma evolução enquanto humano de entender que aquilo ali não é para si, né? Então seria a mesma coisa que, guardadas as proporções, eu encontrar uma loja de uma grife, né? De repente aquela grife do Jacarezinho, e ficar na frente bradando dentro de um shopping center. É um absurdo o que esses caras aqui estão pedindo numa camiseta básica, porque numa loja de uma grande rede de varejo eu encontro a camiseta a R$ 49,90 e aqui eles estão pedindo R$ 259,90, porque é um absurdo. Todo dia sai um otário de casa e um esperto, e quando eles se encontram dá negócio. Essa é uma frase que tem sido publicada bastante nos anúncios, né? Então, esse vídeo é para falar desses comentaristas, esse tipo de gente que, com base na sua vil existência, ele consegue propor discussões cada vez mais rasas, consegue não agregar um anúncio de venda, a não ser na questão de visibilidade, mas aquilo ao comprador às vezes, né, acaba sendo até constrangedor, né? E esse é o tipo de gente que a internet proporciona e que ainda assim muita gente não se dá conta e diz, hoje em dia não existem mais burros na internet. Pelo contrário, a internet ela deu voz a esses burros e ela exalta o quão burros eles são, porque a informação está no mesmo lugar onde eles estão bostejando isso, né? A gente vê isso também aí fugindo do âmbito dos anúncios, a gente vê isso em páginas que às vezes claramente são páginas de humor, mas humor batido, onde faz uma comparação, por exemplo, Fiat Toro contra a Chevrolet D20. Logicamente eu, pelo meu gosto pessoal, eu prefiro uma Chevrolet D20, né? Mas eu sei que a gente não trata ali de dois carros concorrentes, né? E o propósito é diferente, mesmo guardada a proporção da época, são dois veículos com dois propósitos. E aí a gente vê um sujeito de unha pintada, de sobrancelha feita, com risquinho na sobrancelha, que vai lá e ainda comenta dizendo que a Fiat Toro não é uma caminhonete raiz, né? Pô, aí a gente vê o perfil dessas pessoas. Eu queria ilustrar isso com imagem, eu tinha separado o perfil do cara e o respectivo comentário, mas o meu departamento jurídico me aconselhou a não mostrar aqui nesse vídeo.
Mas é isso. Esse vídeo é para falar muito sobre os comentaristas da internet, os debates rasos que eles propõem, né? E trazer um pouco das pavanadas, né? Quando eles fazem esse tipo de argumentação bem superficial, bem tola, isso me indigna, e como eu não posso replicar a todos, e eu replico a muitos deles, como eu não posso replicar a todos, gravo esse vídeo também como um desabafo, é algo que condiz perfeitamente com a proposta das pavanadas, né? Acredito que vocês, quem conhece, quem acompanha minhas redes sociais, acho que é mais dentro do que esperavam ouvir, né, nesse vídeo. E quero gravar outros vídeos aí também num sentido bem parecido, né? Talvez futuramente eu consiga, já lidando com alguma edição, trazer alguns comentaristas, alguns comentários, refutá-los um a um junto a vocês aí, para que a gente possa dar risada juntos, tá certo? Muito obrigado pela audiência, e esse foi mais um episódio das Pavanadas.